Bom dia, meu nome é Cláudia. O transexualismo, segundo a 10ª revisão de estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, é um subtipo de transtorno de identidade sexual. Esse transtorno ele é caracterizado pelo desejo de ser, viver e ser considerado como uma pessoa do sexo oposto. Para a 4ª revisão da edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o transexualismo de identidade de gênero para as crianças, adolescentes e adultos. Para Márcia Aran, psicóloga e psicanalista da Universidade de Caxias do Sul, e ela também trabalha com a questão de identidade de gênero e coordena o projeto Transsexualidade e Saúde. A transexualidade ela se constitui durante a construção social, que nem sempre ela está ligada à biologia, né? E pode se incluir diversas identidades e orientações sexuais. Para diagnosticar o transexualismo, é necessário um acompanhamento por no mínimo 2 anos, e durante esse tempo, o psicólogo pode se certificar que a subjetividade do indivíduo, do paciente, ou, por exemplo, ele tem a vontade de, de fazer, né, a mudança de sexo por conta de trauma, uma suposição, por conta de achar que a pessoa do outro sexo é mais respeitada, achar que a pessoa do outro sexo ela tem um poder maior na sociedade. Então, nessas questões assim, né, obviamente ele não vai ser identificado como uma pessoa transexual, né, mas sim vai haver motivos de fazer outros tipos de abordagem e tudo mais. E então o psicólogo ele tem esse tempo, né, dos 2 anos, para 2 anos ou mais, né, que é no mínimo 2 anos, para conseguir se certificar que a subjetividade que o paciente vive é de fato diferente da sua natureza física, né? Partindo daí a importância de viver e ser tratado no papel do sexo oposto antes da cirurgia. Ou seja, então ele tem esse tempo, né, para identificar se o paciente ele realmente tem esse transtorno da transexualidade, né, ele realmente se identifica como uma pessoa do outro sexo. E a partir de então, né, a partir daí desse princípio do reconhecimento do paciente dentro da sociedade, né, que ele está inserido ali e tudo mais. Então, a partir daí que vai se dar a iniciação da transexualidade. Agora, meus colegas, eles vão falar um pouco mais a respeito. Obrigada. Bom dia, meu nome é Leilane e eu vou falar um pouquinho sobre para o que serve a avaliação psicológica na cirurgia de transgenitalização. A psicóloga da Faculdade de Medicina de Rio Preto e membro da equipe multidisciplinar de adequação sexual da faculdade, Maria Jaqueline Coelho Pinto, observa que o transexual ele não deve ter nenhum transtorno mental ou comprometimento emocional, como uma depressão ou uma ansiedade importante. Não se deve fechar um diagnóstico de transexualidade se essa pessoa estiver movida por uma expectativa de que a cirurgia vai realizar todos os seus sonhos ou garantirá a felicidade, acabará com o preconceito, discriminação e com o estigma social. Porque um problema existencial tão intenso não se resolve milagrosamente, mas possibilita a adequação do sexo. Desmistificar a idealização da cirurgia é trabalho do psicólogo. A doutora Jaqueline também ressalta que o acompanhamento deve ser feito por um período de no mínimo 2 anos, durante o qual o psicólogo poderá certificar que a subjetividade na qual o indivíduo vive, de fato, é diferente em gênero da sua natureza física. Daí a importância de se viver e ser tratado no papel do sexo oposto antes da cirurgia. A maioria dos casos
é de conversão do sexo masculino para o sexo feminino. Jaqueline diz que a terapia serve para mostrar e constatar a mulher que está dentro daquela pessoa em toda a sua amplitude. E se essa pessoa transexual tiver uma vivência do papel feminino através de um relacionamento estável, apoio familiar, integração social, profissão definida, ela vai para a cirurgia mais consciente e segura. Jaqueline ressalta que qualquer desajuste emocional pode impedir a cirurgia de transgenitalização. Ela também diz que o papel do psicólogo concentra-se na seleção dos pacientes da cirurgia e a comprovação do seu estado transexual. Essas pessoas deverão ser submetidas à avaliação por uma equipe multidisciplinar, mesmo que a pessoa apresente um laudo psicológico. As condições psíquicas são reavaliadas pelo psicólogo da equipe multidisciplinar. É considerado o laudo do médico, o laudo do colega, não o laudo psicológico. Se faz o contato com esse profissional, mas não se deve emitir um laudo diagnóstico sem antes passar o paciente por uma análise precisa. E esse cuidado é feito para evitar consequências de arrependimento no futuro, porque esse é um sentimento que pode trazer problemas insuperáveis, como a automutilação ou até mesmo o suicídio. A terapia deve ser direcionada para melhor aceitação da sua identidade sexual, preparo e conscientização do processo pré- e pós-cirúrgico e a ressocialização nos parâmetros sociais, psíquicos, sexuais e profissionais. 2. A transexualidade e a transversatilidade não constituem condições psicopatológicas, ainda que não produzem concepções normativas de que deve haver coerência entre sexo biológico, gênero, desejo sexual. 3. Na portaria MS número 1707/2008, a psicoterapia é requerida consistindo no acompanhamento do usuário no processo de elaboração de sua condição de sofrimento pessoal e social, antes e após a tomada de decisão da cirurgia de transgenitalização e demais alterações somáticas. O processo psicoterapêutico não se restringe. Portanto, a tomada de decisão sobre a cirurgia de transgenitalização é de mais maneiras de modificação corporal. 4. Objetivo de assistência psicológica, a promoção da qualidade de vida da pessoa por meio de acolhimento e apoio. A partir da compreensão de que a transexualidade e a sua vivência trans são algumas das múltiplas possibilidades de vivência da sexualidade humana. 5. Aos psicólogos devem considerar inúmeras variedades presentes no discurso de pessoas que pleiteiam a cirurgia transexualizadora. A pessoa trans tem autonomia e pode buscar apoio e acompanhamento psicológico na rede de saúde pública e privada, não só em centros de referência específicos, de modo que a psicoterapia deve ser fundamental para a tomada de decisão na realização do processo trans. Por isso, o Conselho Federal de Psicologia orienta que 1. O psicólogo considerará e respeitará a diversidade subjetiva da pessoa que livremente opta pelos processos transexualizador, garantindo o direito constitucional da saúde ao atendimento humanizado, e livre de discriminação por orientações sexuais de identidade de gênero, conforme a censura da Câmara dos Direitos de Usuários da Saúde, instituída pela Portaria número 675/GM, de 31 de março de 2006, e o Código de Ética Profissional do Psicólogo. 2. O trabalho do psicólogo deve se pautar na integralidade do atendimento psicológico,
e na humanização da atenção, não estatando, condicionando, restrito ou centralizando no processo cirúrgico de transgenitalização e demais intervenções somáticas perante ou não, conforme a determinação da Portaria MS número 1707/2008. 3. A assistência psicológica não deve ser orientada por um modelo patologizador ou corretivo de transexualidade ou de outras vivências trans, mas atua como ferramenta de apoio ao sujeito no modo ajudá-lo a certificar-se de autenticidade da sua demanda, englobando todo o seu contexto social. 4. É objetivo a assistência psicológica, a promoção autônomica da pessoa. A partir de informações sobre a diversidade de gênero, esclarecimentos sobre os benefícios e riscos dos procedimentos e modificações corporais e sociais. O sujeito deve ter clareza de que a atenção é singular e flexível, em que o projeto terapêutico pode ser modificado de acordo com as necessidades de cada um. 5. O psicólogo deverá valer-se de pesquisas e estudos culturais na área de gênero e sexualidade na tentativa de buscar um espaldo teórico para atendimento nesse contexto social, para sua superação heteronormatividade. 6. O acompanhamento psicológico requerido pelo Ministério da Saúde deve basear-se no acolhimento, na escuta, na avaliação psicológica, quando necessário, ao longo de todo o processo transexualizador. 7. No processo de avaliação psicológica, aspectos não correlatados à vivência trans ou processo transexualizador, como um trauma, transtorno alimentares, dismórfios corporais e quaisquer características de desordens psíquicas prestes a ser devidamente considerada com a finalidade de promoção da saúde do sujeito. 8. O termo de consentimento informado deve ser um instrumento de esclarecimento ao usuário. No serviço público ou privado, a assinatura do termo pelo usuário não exige o profissional ou o serviço de responsabilidade de relação à sua prática.